Esta é uma fotografia do Hospital da Misericórdia, o principal hospital aqui de Guimarães. Na altura foi montado um outro hospital na rua de Santa Luzia, no que eram as escolas antigas de Santa Luzia, que foram transformadas num hospital. Já era um hospital por causa de uma outra epidemia que existia, que era o tifo. E quando surgiu a epidemia da gripe, passou a recolher também os doentes com gripe. E vamos falar só duas ou três coisas acerca dos hospitais. Primeiro, não há crianças no hospital. Eu e a Célia estivemos a ver todas as entradas do hospital, no hospital entre 1910 e 1920, e não encontramos crianças. Claro que há crianças de partos que nascem no hospital, mas logo que regressam a casa não há doentes, bebés nem crianças no hospital. Só acima de 5 anos é que eles começam a aparecer e mais acima de 15 anos. Portanto, o hospital é fundamentalmente para tratar adultos, não crianças. As crianças são tratadas em casa pela família. Depois, para o hospital só vão os pobres. Todas as pessoas ricas, ou a maior parte das pessoas ricas, são tratadas em casa, ricas ou com alguma capacidade. A pessoa fugia de ir para o hospital. Só ir para o hospital era significado que não tinha família que cuidasse dela, estão a entender? E portanto as pessoas, se estivessem doentes, ficavam em casa e a família olhava por eles. Só vai para o hospital viúvas, pessoas de idade ou pessoas muito pobres. Senão não iriam para o hospital. O hospital é mais um local de assistência e não propriamente um local que nós vamos quando estamos doentes. E nós sabemos isto até pelas notícias do jornal, porque nos jornais dizia: está doente o senhor doutor tal, está doente o senhor farmacêutico, está doente o comerciante, o banqueiro, e nós não vemos os nomes dessas pessoas no hospital, só vemos os pobres no hospital. Depois, o hospital atendia fundamentalmente pessoas da cidade de Guimarães, 30% dos doentes são da cidade, mas vêm muitos do concelho de Guimarães, 70% dos restantes vêm do concelho. Há notícias que depois podem ver lá embaixo na exposição que dizem que chegavam carros de bois das freguesias vizinhas carregados de doentes e alguns moribundos já, não é? E o que é que mais vos queríamos dizer? Esta notícia aqui é talvez a primeira notícia que claramente nos diz que a gripe chegou à cidade. É uma notícia de 28 de setembro e nós também apontamos pela evolução que terá sido nesta última semana, última quinzena de setembro, que a gripe aqui chegou. Nós tínhamos detectado um caso em maio de uma família, portanto, um médico das Taipas, a esposa e o filho foram internados em simultâneo. Estavam muito doentes. A mulher, passado algum tempo, saiu, a esposa saiu, mas o pai e o filho ficaram quase um mês no hospital e sobreviveram à doença. Mas na altura já foi, digamos, foi diagnosticada como uma gripe diferente do habitual. Deve ter sido talvez o primeiro episódio que tomamos nota. A partir daqui há um crescimento enorme da doença. A notícia dizia: graça com grande intensidade uma doença que chamam gripe broncopneumónica. Este nome foi dado pelo Ricardo Jorge, pelos efeitos que a gripe tem no aparelho respiratório. Em Barcelos encontram-se centenas de pessoas doentes. Em São Mamede, Alijó, faleceram de terça para quarta-feira 17 pessoas. Em Vila Real é aterrador o que se passa. Em Amarante têm morrido dezenas de pessoas da classe civil e militar. Esta terrível epidemia chegou também já até nós. Encontram-se muitas pessoas atacadas e no Hospital da Santa Casa da Misericórdia deram entrada alguns soldados de Infantaria 20. Reparem, há pessoas atacadas, mas no hospital só entraram soldados. Estão a ver aquilo que eu vos dizia, não é? Os outros estavam a ser tratados em casa. Há casas onde se acham atacadas 8 pessoas, algumas das quais se encontram em estado grave. Tem havido já alguns óbitos. Estamos, pois, a contas com os 3 piores flagelos, a peste, a fome e a guerra. Deus se amerceie de nós. São entre as pessoas que estão doentes e as pessoas que morrem com gripe. Aquela linha preta, aquele cego de pontos pretos, representa as entradas de doentes com gripe. A linha que está em lilás no fundo representa os óbitos e, como estão a ver, o número de óbitos é relativamente baixo, proporcionalmente. Portanto, nós temos cerca de 12,5% de óbitos relativamente ao total de doentes. É um pouco aquilo que eu vos dizia há bocadinho. Adoece uma quantidade de pessoas, mas não morre assim, felizmente, tanta gente.
mas 10% ainda é muita gente, quer dizer, em cada 10 pessoas morria uma, é extraordinário. E também pensem o que é que isto significou para a própria vida de uma cidade. As pessoas das câmaras estavam doentes, as pessoas dos próprios médicos, padres, enfermeiros, havia lojas que fechavam porque os funcionários estavam doentes. Isto significou uma desorganização imensa. Havia problemas, por exemplo, em transportar os mortos do hospital para o cemitério, teve de se contratar mais pessoas para o cemitério para enterrar as pessoas. Havia valas comuns por todo o país porque não havia campas suficientes para enterrar as pessoas. Temos notícias de virem do hospital para o cemitério mais do que uma pessoa no mesmo caixão. Para vocês imaginarem a desorganização que existia nesta altura. Não havia escolas, as escolas estavam todas fechadas. Portanto, isto tem um outro lado que é a própria doença causa uma grande perturbação, não só pelos óbitos, mas também pela morbilidade, ou seja, pelo período em que as pessoas estão doentes. Aqui apresenta-vos uma ideia para terminarmos, que é como é que esta doença vai afetar as diferentes idades. Tradicionalmente, pensa-se que a doença afeta as pessoas mais vulneráveis, e é verdade, não é? Portanto, se fizermos uma análise das pessoas que são afetadas pela gripe por idades, vamos ver que são as crianças até 1 ano e os mais idosos os que mais sofrem com a gripe. Ainda hoje é assim. Nesta altura aconteceu um fenómeno original e diferente, que é as pessoas jovens, principalmente os homens jovens, foram os mais atacados pela gripe. Isso foi original. Neste gráfico vocês podem acompanhar esse processo. O que está entre aquelas linhas são, de algum modo, é o período em que se verificou a gripe, aqui em Guimarães, e o que é que vocês podem ver? Que nas crianças de 0 a 1 ano, que é o primeiro gráfico que está ali com aquela linha vermelha, há uma ligeira subida dos óbitos, mas muito ligeira. Não é visível nos 1 a 2 anos, nem de 2 a 5 anos, mas já começa a ser visível de 5 a 15, 15 a 25 ou 25 a 50, aí sim. Ou seja, é naquelas idades, entre os 25 e 50, que há em que as pessoas são mais afetadas pela gripe. É curioso que, como estão a ver, entre os 50 a 70 anos e 70 anos e mais, ao contrário do que seria de esperar, não se nota o efeito da gripe. Deveriam subir os óbitos, e isso não se verificou. Porque em 1880 e 1890 tinha, por essa década, tinha existido uma outra epidemia de gripe, chamada a gripe russa, que afetou toda a Europa, e portanto estas pessoas provavelmente contactaram já com um vírus semelhante a este que apareceu, e portanto as pessoas mais idosas estavam de algum modo protegidas contra a gripe. É um pouco a explicação que se dá. Para terminar, eu queria só ler-vos uma passagem de um conto do Miguel Torga, para vocês perceberem um pouco como é que as pessoas individualmente sentiram esta doença. E depois, no final, estamos aqui à vossa disposição para responder às questões que achem interessantes. Isto é um texto que se chama Renovo, um conto que se chama Renovo, de uma obra que é Os Novos Contos da Montanha, que no meu tempo era leitura obrigatória, não sei se ainda é ou não, e conta a história de uma família, portanto um casal com 3 filhos, em que morreu o pai, morreram 2 filhos e a mãe só lhe resta um filho que está muito doente. O filho já era jovem, já era da vossa idade, um pouco mais velho, tinha uma namorada que se chamava Lucinda. E a história começa assim. A Lucinda, perguntou o Pedro, coberto de suor, lívido, a acabar de sair de uma muldorra de morte. Está boa, respondeu a mãe com a naturalidade que pôde. E por que não vem cá? Isto pega-se, filho. Ela bem queria, e eu é que não consinto. Uma onda de tristeza que lhe embaciou a imagem da namorada atravessou os olhos febris do rapaz. Depois, exausto do esforço de vir à tona do poço, desceu as pálpebras e caiu na sonolência que vivia há dias. No princípio da epidemia, de ouvido atento, ia vigiando o mundo através do dobrar do sino. O som entrar no quarto, abafado, e ele a inquirir inquieto. Quem foi, minha mãe? Quando tocava o sino é porque morreu alguém. E o que ele conta aqui aconteceu também em Guimarães. Proibiram tocar os sinos.
porque incomodava as pessoas. Todos os dias, a toda a hora, estava a tocar os sinos a dizer que morreu alguém. Aqui em Guimarães e em outras cidades do país, determinaram-se que os enterros se fizessem à noite para as pessoas não verem os corpos a dirigir-se para os hospitais e para não impressionar as pessoas. No princípio da epidemia, de ouvido atento, ia vigiando o mundo através do bar do sino. O som entrar no quarto abafado e ele inquirir inquieto. Quem foi, minha mãe? O Belmiro. E perguntava ele, o pai ou o filho? O pai. Cuidadosa, a feliz Berta, a mãe, varria implacavelmente o caminho de todos os espinhos que pudessem magoar as justas esperanças da mocidade. Só rodeado de gente da mesma geração, nascida e feita nas mesmas festas, nos mesmos magustos, nas mesmas ilusões, o sangue jovem pulsa com vontade. E a feliz Berta, docemente, ia matando os velhos e as velhas da freguesia para deixar ao doente intactas as fontes de alegria. Quer dizer, a mãe enganava-o. Morria alguém e a mãe dizia sempre que era um velho, e não era, percebem? Mas só para ele não pensar que os outros colegas também iam morrendo. E hoje queria ele saber de novo o sofro de uma palavra que fosse uma garantia de imunidade aos seus 20 anos. O pinto. A única distinção que o sino fazia entre homens e mulheres. E bastava a feliz Berta ter baixo da língua um nome de 60 invernos capaz de justificar as 3 ou 5 badaladas para aquietar aquele tempo de desassossego. O mal, porém, alastrou de tal modo que se tornou impossível tocar a todos os defuntos. Além disso, o sinal fatídico acabara por ser um aviso a cada moribundo. E o prior, rogado e convencido, mandou calar o bronze. De hoje em diante, não há mais dobre afinados, ordenou ele. Toda a gente que tem doentes em casa reclama, e tem razão. De mais a mais, pelo caminho que isto leva, nem a tocar de manhã à noite se dava vazão. Pronto, acabou-se, respondeu o obediente sacristão. Vão empandeirados como animais, mas lá vão. E é um pouco esta imagem que vos queria dar, a ideia de que até um pouco o respeito pela morte, aquela ideia das famílias acompanharem os corpos, se foi perdendo numa altura de tanta desgraça. E finalmente, como conclusão, portanto, esta ideia, uma elevada sobremorbilidade em Guimarães e naturalmente no mundo e no país. Sobremorbilidade quer dizer haver mais pessoas doentes do que é normal, 23 vezes em outubro de 1918. Uma elevada sobremortalidade, morrer 3 a 4 vezes mais do que era habitual. Estas duas fases que identificamos, primeiro de setembro a dezembro mais intensa e depois de fevereiro a agosto menos intensa, uma segunda fase, que corresponde à terceira fase. Quer dizer, no mundo houve 3 fases, mas nós a primeira não chegámos a viver lá aqui, só a segunda e a terceira fase. Uma mortalidade que impressionou os contemporâneos, mas com números relativamente moderados, relativamente às zonas do país mais afetadas. Quer dizer, aqui em Guimarães não morreu tanta gente. Morreu mais gente no Porto, Vila Nova de Gaia, muita gente no interior, Trás-os-Montes, Castelo Branco, zonas de fronteiras com Espanha. Nas principais cidades, e Guimarães tinha uma vantagem nesse aspecto também, pelos médicos que existiam, pelos hospitais, havia outra capacidade de resposta e não morreu tanta gente. Morria mais gente nos campos, as pessoas não tinham tanta proteção. E depois uma grande pressão sobre os serviços municipais de assistência. Em Lisboa, por exemplo, os grandes armazéns fecharam todos, porque os empregados estavam todos doentes. O comércio fechou. Em Guimarães isso aconteceu na mesma. Os próprios serviços da Câmara também ficaram limitados com esta situação. Os registros dos óbitos não são normais. Muitas vezes não indicam a causa da doença, porque o médico não tinha sequer tempo de ver de que é que a pessoa morria. Tantas eram as pessoas que estavam a morrer nesta altura. É um pouco isto que vos queria